Olá pessoal, boa tarde. Quem fala com vocês é o professor Marcos e hoje estou trazendo aqui a correção comentada referente ao capítulo 13, módulos 52, 53 e 54 e logo abaixo os outros módulos seguintes, ok? Bom pessoal, inicialmente no exercício 1 ele vai perguntar para a gente como se formam as ilhas de calor, tá? Como a gente viu aí na explicação teórica do capítulo, né? As ilhas de calor, então, são aqueles lugares onde nós temos aí a presença de áreas hipermeabilizadas, a presença de grande fluxo de pessoas e veículos, a presença de prédios, né, muito altos, né, e também a própria questão da intensificação dos processos de urbanização. Grandes centros, por exemplo, acabam que sendo sujeitos a isso. E aí ele vai falar como se formam as ilhas de calor, né? Então, a nossa resposta é que o fenômeno das ilhas de calor ele é representado pelo aumento da temperatura nas áreas urbanas, tá? Trata-se de uma das consequências do processo de urbanização, como eu disse para vocês, com o aumento no número de prédios altos, da poluição e de áreas asfaltadas, que é a própria questão da impermeabilização, né? E a questão dessas áreas asfaltadas elas absorverem calor, tudo isso vai contribuir para a elevação da temperatura nestes locais, certo? Então, essa é a resposta da questão 1. O que são, né, as ilhas de calor? Então, as ilhas de calor, de fato, é o aumento da temperatura, né, representado pelo aumento da temperatura nas áreas urbanas. E aí ele trata-se, né, como ele traz aqui, de uma das consequências do processo de urbanização, com o aumento do número de prédios, da poluição e das áreas asfaltadas, que são, além da absorção de calor, acabam sendo áreas hipermeabilizadas, né? Eles elevam todos os fatores em conjunto elevam a temperatura destes locais, certo? Vamos aí agora para o exercício de número 2, sobre o problema socioambiental das chamadas ilhas de calor. Explique por que, como medida de redução da temperatura, é conveniente. Né? Aí ele vai dar algumas opções aqui, tanto na A quanto na B, que seria correto a gente fazer. Por que é correto, por que é conveniente alterar as cores das superfícies urbanas, entre outras, tetos, ruas e avenidas? Gente, geralmente as cores que nós temos, né, nas estruturas e até mesmo no asfalto são cores escuras, cores que absorvem calor. Então, a substituição, a alteração dessas cores por cores mais claras, além delas não absorverem calor, elas também auxiliam na reflexão, né, de raios, por exemplo, os raios solares, né, e ela não absorve o calor gerado por esses raios, né? Então, a nossa resposta vai ser o seguinte: o asfalto e as construções urbanas, elas têm, por via de regra, né, na maioria das vezes, cores escuras, que não refletem os raios solares, como eu disse para vocês, agora na explicação. E além disso, elas absorvem mais o calor, fazendo com que fazendo a temperatura do ar próximo, né, a essas superfícies ficarem mais quentes. Então, como eles absorvem calor, né, devido a essas cores escuras, o ar, né, próximo aí dessas superfícies acaba ficando mais quentes. Uma das medidas para diminuir as ilhas de calor é substituir, né, as cores escuras por cores mais claras em construções e ruas. Além das cores mais claras refletirem, né, os raios solares, né, elas também não vão absorver calor e aí, consequentemente, as temperaturas ficarão mais frescas, certo? Por que é conveniente a criação, né, criar e manter áreas verdes? Gente, os ambientes, né, como a gente viu, os ambientes florestados, né, e recobertos de vegetação, eles são menos quentes. Né? A vegetação, então, ela absorve menos calor do que as construções de concreto, de fato, né? As plantas elas absorvem essas construções que têm cobertura de plantas, né? Elas absorvem menos calor que o concreto e o próprio asfalto, né? E a existência de vegetação em si, ela aumenta também a umidade do ar. Como a umidade do ar está diretamente relacionada com a sensação térmica, quanto mais quente, mais seco parece que é mais quente, o ar mais úmido ele acaba sendo mais fresco, melhor de se respirar, né? Além disso, elas vão fornecer ambientes sombreados, né, sombras, e consequentemente elas vão fazer a alteração da temperatura, vão tornar a temperatura mais frescas, ok? Essas temperaturas ficarão mais frescas. Esse é o exercício B. Vamos agora para o exercício 3, né? Vai falar aí de um fenômeno, né,
chamado chuva ácida, né? E ele vai falar que a chuva ácida ela resulta da inserção de poluentes, né, que são emitidos por indústrias e automóveis, né, no ciclo da água. Então esses poluentes eles são somados aí ao ciclo da água, né? E ele vai pedir para fazer uma pesquisa e explicar por que os impactos da chuva ácida eles podem afetar também as áreas pouco industrializadas. Gente, não necessariamente se a poluição acontece num determinado lugar, a chuva ácida vai acontecer ali, tá? Não necessariamente ela vai chover naquele lugar de forma ácida, porque a poluição ela pode ser transportada para outras regiões. Então, como consequência disso, não necessariamente você vai ter chuva apenas onde foi poluído, você pode ter chuva em outras regiões, né? Que não necessariamente naquela localização. Então, a chuva ácida, apesar de representar principalmente um impacto ambiental local, né, no caso onde foi feito, ela pode ultrapassar essa escala, né, e causar impactos regionais, porque ela pode viajar. Essas nuvens com essa concentração ácida, elas podem viajar, tá? Pois a partir da inserção desses poluentes no ciclo da água, fica impossível limitar a dispersão dos resíduos. Não tem como você controlar que esses resíduos não se dispersem pela atmosfera. E, consequentemente, também pode haver danos, né, impactos e danos ambientais em áreas distantes dos parques industriais. Podem haver, então, danos, né, como ele mesmo fala, em áreas que não necessariamente são as áreas que de fato poluíram, que causaram a emissão desses poluentes, certo? Partindo aí agora para o exercício 4, ele vai falar o seguinte: o clima urbano dos grandes centros apresenta diferenças significativas de temperatura entre a área central, onde você tem temperaturas mais altas, e a sua periferia, onde as temperaturas são mais baixas. Na região metropolitana de São Paulo, por exemplo, essa diferença pode atingir até 10 graus. Então a gente tem uma amplitude térmica de 10 graus de uma região central para uma região periférica. Esse fenômeno, como eu disse para vocês, chamado de ilha de calor, é consequência da alta concentração, né, nos centros urbanos de áreas hipermeabilizadas, áreas onde o solo não consegue absorver a água, né? Ele vai falar das construções e das ruas asfaltadas. Vocês até me perdoem que o cachorro do vizinho não para de latir, tá? Mas vamos seguir aqui com a nossa correção. Além das construções e as ruas asfaltadas, também existem veículos, né? E a própria concentração da população, né? Então, se você é o prefeito da cidade e pode agir no sentido de minimizar os efeitos da ilha de calor, então o nosso gabarito vai ser a letra A, 1 e 2. Aumenta o índice de áreas verdes nas regiões centrais, como nós falamos ali em cima. Amplia a oferta de transporte coletivo, porque, gente, se vocês têm transporte coletivo, transportes coletivos, você diminui o número de veículos na rua, né? Uma vez que um carro pode, por exemplo, carregar 4 pessoas, se você tem um modelo de transporte mais individualizado, vão ter 4 carros para cada pessoa, né? Porque cada pessoa vai andar em um carro. Então, se você usa um ônibus, por exemplo, você tira 4 carros da rua, por exemplo, e concentra no ônibus, até mais, né? O ônibus cabe 30 pessoas, então você divide aí, você vai reduzir um número considerável de veículos na rua, né? Se você começar a ampliar, né, o número de transportes coletivos, a concentração de veículos nas vias públicas, nas ruas, serão menores. A questão 3 está errada porque ele vai falar para reduzir o índice de áreas verdes, né? A gente falou que tem que aumentar. E a questão 4 está errada porque ele fala para ampliar a verticalização. Ampliar a verticalização é aumentar os prédios, né? Como se a cidade crescesse mais para cima, né? Do que crescer horizontalmente, né? Ela se expandisse para cima. Então, ele está falando das áreas centrais. Então, isso estaria errado porque a gente viu que a verticalização ela contribui para a formação das ilhas de calor, ok? Tomar uma água, né, pessoal? Vamos aí agora para a questão de número 5. Que diz o seguinte: em 1872, Robert Angus Smith criou o termo chuva ácida, descrevendo precipitações ácidas em Manchester após a Revolução Industrial. Trata-se do acúmulo demasiado, então um grande acúmulo de dióxido de carbono e enxofre na atmosfera, que ao reagirem com os compostos desta camada, formam gotículas de chuva ácida e partículas de aerossóis. A chuva ácida não necessariamente ocorre no lugar poluidor, pois tais poluentes, ao serem lançados na atmosfera, são levados pelos ventos, podendo provocar a reação em regiões distantes. A água, de forma pura, ela representa pH 7. Pessoal, na escala de pH, de nível de acidez,
7 é o pH da água. Abaixo disso, nós temos pH ácido e acima disso pH básico. Então, tudo que é menor que 7 se torna mais ácido, tá? Ele vai falar que a água na forma pura ela é representada por pH 7 e ao contatar, né, entrar em contato com agentes poluidores, vai ocorrer uma reação que vai alterar o pH, reduzindo para 5 ou 6, ou até menos que isso, o que provoca reações deixando consequências. Ou seja, ele reduziu o pH da água, ele transformou o pH da água num pH ácido, né? Então, tudo que tem abaixo de 7, a gente tem níveis mais ácidos. Tudo que tem o pH abaixo de 7, a gente tem níveis mais ácidos. Então, assim, se ele reduziu para 5 ou 6 ou abaixo disso, a gente está falando que a água se transformou em ácido, né? Então, o texto ele aponta para um fenômeno atmosférico causador de graves problemas ao meio ambiente, a chuva ácida, né? Pluviosidade com pH abaixo, né? De 7. No caso, ele vai falar com pH abaixo aqui, a gente tem que saber que é o pH abaixo de 7. Cite pelo menos uma das consequências deste fenômeno ambiental e apresente possíveis medidas para redução do seu impacto. Bom, existem vários que a gente pode citar aqui, tá? A apostila vai dar, entre, né, os impactos que podem ser citados aqui, a corrosão de metais. Quando essa chuva ácida ela cai, ela fica concentrada em algum metal que tem algum tipo de tintura. Ele até fala das pinturas aqui depois, ele vai corroer, né? Monumentos históricos, porque o ácido, quando ele entra em contato com as estruturas, ele pode corroer esses monumentos. Ele vai falar da destruição de cobertura vegetal, porque quando a água ácida, ela vai cair no vegetal, ela vai corroer de fato e ela vai causar destruição nessa cobertura. E também a acidificação dos lagos e rios, né? A água do rio está lá com seu pH comum, quando entra a água da chuva ácida, ela se converte em água ácida, né? Porque a própria chuva da precipitação ela já está vindo com o pH ácido, ela vai se misturar com as águas dos lagos e rios e vai fazer com que essas águas também se tornem ácidas. Medidas corretivas, né? Ele vai pedir aqui pelo menos apresentar possíveis medidas para redução desse impacto. A gente pode destacar aí, ele vai trazer a redução do consumo de energia e a utilização de fontes de energia e produção industrial que sejam tecnologias sustentáveis. Além da redução do consumo de energia, ele vai falar também para a utilização, né, a utilização de fontes de energia, né? Ele vai falar da produção industrial e de fontes de energia que sejam sustentáveis, né? Tudo aí vai girar em torno da questão da sustentabilidade, né? Então, só repetindo para vocês, as medidas que a gente pode destacar, né, a redução do consumo de energia e a utilização de fontes de energia e a produção industrial de maneira mais sustentável, né? O consumo sustentável e o desenvolvimento sustentável em si, ele vai trazer diversos benefícios e um dos benefícios é a medida corretiva aí da chuva ácida, tá? Partindo agora para os outros exercícios, pessoal, eu chamo a atenção que agora a gente vai falar aqui dos módulos 55, 56 e 57 e a gente vai vai mudar um pouco, né, o que as questões estão tratando, né, mas que de forma geral estão dentro do mesmo conteúdo, né, tanto a primeira parte que a gente falou, como agora a segunda parte desses outros módulos, elas estão ligadas, tá, diretamente ligadas. Então vamos lá, observe os mapas e responda. Quais relações podemos traçar entre o número de famílias assentadas, né, e o número de propriedades por região? Bom, pessoal, então aqui ele traz dois mapas, né? Ambos os mapas eles vão tratar de quantidade, né? O primeiro aqui vai estar falando das famílias assentadas, os maiores círculos 4.300 e os menores 5.000. E aqui, onde é branco, é até 5.000. E aonde é mais escuro, acima de 30.000. Tá? E aí a gente tem os outros índices no meio. Bom, vamos olhar aqui para o primeiro mapa. Gente, aqui na região sul, no centro-sul de modo geral, a gente tem pouquíssima concentração de famílias assentadas, né? Nós observamos aqui apenas, aqui, né, em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, um pouco maior, mas a grande concentração, ela se localiza no norte e nordeste, aqui e aqui.
Centro-Oeste tem alguma coisa, mas não é muito considerável. A gente tem grande concentração em Norte e Nordeste. Onde nós temos grande concentração de famílias assentadas, é possível que a gente veja que o território está mais fragmentado. Olha, a gente tem acima de 30 mil no número de propriedades. Observem aqui Norte e Nordeste, olha, Nordeste aqui e Norte, está mais escuro e a gente tem um mapa mais heterogêneo, um mapa onde as cores, elas não são... a gente tem diversas cores, né? A gente tem desde aqui uma concentração mais clara, que é uma concentração menor de propriedades, um número menor, até cores mais escuras que vão simbolizar um número maior de propriedades na região. Bom, ele vai pedir então para a gente observar os mapas e anotar quais as relações que a gente pode traçar entre o número de famílias assentadas e o número de propriedades por região. Bom, pessoal, o que é importante, né, a gente notar na interpretação desses mapas? Que as regiões onde a gente tem o maior número de famílias assentadas, né, apresenta de fato o maior número de propriedades. Então, as regiões com maior número de famílias apresentarão então o maior número de propriedades, indicando que o território é dividido em propriedades menores. Lembra que eu falei para vocês que o território aqui ele está fragmentado nessas áreas aqui? Ou seja, ele está mais subdividido do que se a gente olhar nos outros espaços. Olha, dê uma olhada. Aqui a gente tem propriedades menores porque a gente tem um território mais fragmentado. E, de fato, aqui também, nas duas áreas aqui, a gente tem maior concentração de famílias assentadas, tá? Ele também vai trazer que é importante ressaltar que em alguns estados, em particular na região do Centro-Sul, olha só, a primeira observação que eu falei para vocês logo que a gente começou a olhar o mapa, apresentam, então, número reduzido de propriedades rurais em função dos altos índices de urbanização e industrialização. Se a gente tem grande parte do espaço físico ocupado por regiões urbanizadas e industrializadas, né, nós temos menos espaço para concentração de propriedades, tá? Nós temos maior ocupação desses espaços por cidades e também por indústrias. Consequentemente, a gente vai ter menos áreas, né, para se concentrar essas propriedades rurais, tá? Observem aqui o Centro-Sul, a parte do Centro-Oeste, até aqui mesmo, não na parte do Amazonas, que aqui a gente tem floresta, mas no Centro-Sul e no Centro-Oeste, principalmente o Centro-Sul, ele vai destacar aqui, a gente tem áreas mais industrializadas e urbanizadas, por isso a gente tem um número menor de propriedades, tá? Rurais. Partindo aqui para o exercício de número 2, meus queridos, ele vai pedir para a gente ler o texto, tá? Deve ser feita a leitura desse texto para responder as questões seguintes, tá? Vocês já leram para responder, né? Aqueles que ainda não responderam, por favor, leiam. E aí ele vai falar o seguinte, né? Na questão aqui, leia o texto para responder as perguntas. Vamos lá, então. O título do texto aqui são os pratos típicos brasileiros estão em risco de extinção. E aí nós vamos para as questões. Por que alguns alimentos estão ameaçados de extinção de acordo com o texto? Bom, mediante leitura do texto, vocês vão constatar, né, em interpretação, que os alimentos eles podem desaparecer por causa da degradação ambiental, né, e da excessiva industrialização deles. Então, a degradação ambiental ela vai afetar diretamente na produção de algum desses alimentos, né, e também a industrialização desses produtos, né, eles vão fazendo aí, ameaçando de extinção alguns desses alimentos que são produzidos, né, utilizados aí nesses pratos. A questão de letra B, então, aqui ele coloca, os alimentos podem desaparecer por causa da degradação ambiental e da excessiva industrialização deles. B. Quais alimentos brasileiros estão ameaçados de extinção? Você conhece algum? Então, ele vai falar que são cerca de 40 itens no texto, tá? Dentre eles, ele vai falar o pinhão, o pirarucu e o berbigão, né? E ele vai perguntar se vocês aí conhecem algum desses alimentos, né? Que são citados aí no texto. E aí vocês podem colocar se já tiveram conhecimento, se já provaram, né? Se já entraram em contato com algum tipo desses alimentos aí, tá certo? Letra C vai falar como os pesquisadores eles catalogam, né, os alimentos ameaçados de extinção.
E aí ele vai falar que eles pesquisam os ingredientes, né, com as visitas às roças, né, onde são produzidos, e eles também têm conversas com os pescadores e cozinheiros locais, né, e através dessa pesquisa de campo, que eles vão até lá e também conversam com as pessoas que produzem, né, que utilizam-se desses alimentos, eles conseguem catalogar os alimentos que estão ameaçados, tá certo? Partindo para a letra D, vai falar o seguinte: qual é a relação do bioma da floresta de Araucária com o desaparecimento do pinhão? Gente, o pinhão ele é um dos produtos da araucária. Para quem não sabe, a araucária é uma árvore muito bonita. As florestas de araucária, elas ficam concentradas em maior parte na região sul. E ele vai falar que pelo pinhão ser um produto da araucária, a exploração da madeira dessa árvore, então o desmatamento, né, a exploração da madeira dessa espécie, ela provocou a devastação e, consequentemente, né, a diminuição da oferta de pinhão. Você tira a árvore, você tira o produto, né, de fato, porque ele é um dos produtos da araucária, que, de acordo com o texto, quase desapareceu. Então, devido ao homem, devido à extração da madeira, o pinhão, né, que é um produto né, da própria árvore, ele quase praticamente desapareceu, ok? Aqui o exercício de letra E, ele vai falar analisando o texto, reflita sobre a importância da agricultura tradicional para a alimentação do povo brasileiro. A agricultura tradicional, pessoal, a gente deve fazer menção aqui, né? Ele até fala na própria questão, a alguns conceitos, como, né, a agrobiodiversidade, a agroecologia, né? A própria agricultura familiar e tradicional, a agricultura de subsistência, onde você produz para você consumir e dessa maneira o excedente você comercializa, né? Todas essas práticas em conjunto, elas são capazes de preservar a variedade de alimentos, porque a gente não vai cultivar monocultura, uma coisa só, a gente vai cultivar várias espécies, tá? E ao mesmo tempo em que elas estão preservando o meio ambiente, né? Ao mesmo tempo que nós estamos fazendo uma prática sustentável, a gente está conservando as espécies e também estamos fazendo bem para o meio ambiente, estamos preservando a questão do meio ambiente, tá? Ele até fala que vocês podem citar, né, alguns exemplos dados no texto, e ele vai falar que um deles pode ser a produção do pinhão ou do vongole, né, que foram citados aí no texto. Então, fazer menção a esses conceitos é muito importante, principalmente a questão da agricultura familiar, a agroecologia, a produção, né, a variedade que esse tipo de agricultura produz de alimentos e a forma como são produzidos, essa questão da preservação do meio ambiente é muito importante, tá certo? Bom, pessoal, partindo aqui, o exercício 3, nós vamos ter que passar por ele, gente, porque é uma pesquisa que ele vai pedir aqui, ó, para ter acesso a papel pardo, uma máquina fotográfica, imprimir imagens, cola. Ele vai falar para utilizar a máquina fotográfica, né, para registrar aí tudo que você consome durante 7 dias, né, fazer como se fosse... O que a gente pode fazer, que eu acho legal, que é uma ideia para a gente não passar em branco aqui nesse exercício, né? E ele iria pedir para a gente fazer um painel de exposição na classe e montar um debate, tá? Se vocês quiserem, a gente pode fazer diferente. Eu acho até interessante para a gente compartilhar aquilo que é consumido, né? Para quem ainda não fez, para quem já fez, da forma que fez, pode postar as fotos, tá? Mas para quem não fez, né, que tiver como voltar e tá fazendo, né, se não se importar, catalogar aquilo que se consome, pode fazer numa folha sulfite, tá? Ele vai fazer algumas questões, né, para vocês anotarem algumas observações, como o que você comeu durante as refeições, quais brinquedos você usou, com que roupas você se vestiu, qual transporte você usou para sair. De modo geral, ele está falando como foi a sua vida, né, durante esses dias, registrando. Se não tiver como registrar com máquina fotográfica, não tem problema, pode fazer escrito, tá? Numa folha sulfite ou numa folha de caderno. E aí a gente compartilha as fotos dessa questão, né? E eu observo como foi, né, essa experiência que vocês tiveram, né, ao longo, né, dessa semana.
E aí eu posso ter ideia se vocês estão tendo, né, digamos assim, uma vida muito uma vida sustentável de fato, uma vida onde vocês estão utilizando de práticas sustentáveis, respeitando o meio ambiente, tá? O tipo, né, ele vai até falar aqui o tipo de alimentação, né, durante as refeições, então dá pra gente ver se está sendo consumido alimento industrializado ou não, o tipo de brinquedo que você utilizou, né, se são brinquedos industrializados, o tipo de roupa, né? Qual transporte, se você utilizou o transporte coletivo ou vocês têm transporte individual, até mesmo utilizou a bicicleta, né? Que é um transporte sustentável. Então, assim, tudo em função disso vocês podem registrar de forma escrita. Não necessariamente precisa fazer o painel que ele pede para a gente expor na sala, até porque, gente, não tem como a gente expor um painel, né, na sala e fazer um debate. A gente pode debater as questões mediante a apresentação dos resultados de cada um, a gente conversar como que está sendo os hábitos, né, de vocês. E isso eu acho muito legal, muito importante para a gente enriquecer aqui o nosso conteúdo, tá certo? Vamos agora então para o nosso querido Para Conferir. Ele vai falar o seguinte, inicialmente módulos 52, 53 e 54. Relacione as colunas. Letra A, chuva ácida. Letra B, ilhas de calor. Vamos ver, é só para a gente fazer a relação. Causada pelo aumento da temperatura nas áreas urbanas. O nosso gabarito aqui é a letra B, ilhas de calor. A gente falou disso lá no começo, né, da discussão. Logo, né, se a ilha de calor, né, ela é aqui a letra B, né, que é um fenômeno causado pelo aumento da temperatura nas áreas urbanas, consequentemente a chuva ácida aqui causada pela introdução de gases poluentes no ciclo da água, que podem ter ação local ou regional, podem ser transportados para outros lugares que não sejam os locais onde ocorreu a poluição, tá? Questão de número 2 vai falar o seguinte: é uma ação possível para redução dos efeitos das ilhas de calor. Aliás, para redução do efeito das ilhas de calor, ampliar, né? Então, para aumentar a redução do efeito disso, né? Aqui já mostra aqui a letra A, mas vamos anular as erradas para a gente ver por que estão erradas de fato. Bom, a letra B, pessoal, vai falar para a criação, né, de áreas industriais. A gente está falando da criação de mais indústrias, a gente está falando do aumento da poluição, o aumento da temperatura. Então, essa questão estaria errada. Se estivesse falando da diminuição de áreas industriais, estaria de acordo. C. Ruas e avenidas para melhoria da circulação de automóveis. Gente, se a gente está falando da ampliação de ruas e avenidas, a gente está falando da ampliação de áreas impermeabilizadas e também de áreas que agregam, que absorvem calor. Então, essa questão estaria errada. Linhas de circulação do transporte coletivo. Essa questão aqui, pessoal, ela é muito interessante, ó, porque ele vai falar uma ação possível para redução do efeito das ilhas de calor. Se a gente criasse, né, linhas de circulação de transporte coletivo, aumentasse, né, o transporte coletivo, de fato, a gente até teria uma redução do número de transportes nas ruas, e isso é muito importante a gente ressaltar. Tá? Só que você aumentando as linhas de circulação do transporte coletivo, você não vai estar contribuindo de fato diretamente para a redução do efeito das ilhas de calor, né? Você vai estar aí ampliando, ao mesmo tempo que você reduz a questão dos veículos individuais, né, particulares nas ruas, você está aumentando, né, o número de transportes coletivos. Então, vai estar tendo uma diferença, porém, não vai causar um efeito direto, né? Se a gente falasse, por exemplo, assim, a redução dos transportes nas ruas, ou até mesmo se a gente pegasse e falasse assim, o uso de transportes não poluentes, a mudança na cor da pavimentação e das construções, porque vão absorver menos calor, a redução do número de prédios, tá? A diminuição da verticalização, o número, né, de áreas verdes o número de áreas verdes nos espaços urbanos, a gente sabe que a gente falou lá em cima, né, que o número de áreas verdes ele causa uma redução na temperatura e também um aumento da umidade do ar, né? Então, a nossa questão aqui vai ser a letra A, né? Mediante o que ele está falando, é uma ação possível, tá?
para redução do efeito das ilhas de calor ampliar. Então, a gente vai diminuir a temperatura, a gente vai tornar o ambiente mais fresco, tá? A gente pode inserir essas áreas verdes aí dentro dos grandes centros, até mesmo nas construções. Existem construções que têm... nas paredes a gente tem cobertura vegetal e etc. Existem diversas maneiras, tá? E aí a gente vai ter, com isso, né, a redução da temperatura e também a gente vai ter um ar mais úmido que causa uma sensação térmica menor do que aquele ar seco causado pela poluição. Ok, pessoal? Então, só para diferenciar aí a questão da letra A e D, mas ressalto que a letra D, a própria questão do crescimento do transporte coletivo, ele diminuiria sim o número de transportes individuais nas ruas, né? Você aumentando o número de pessoas para usar ônibus, você diminui o número de veículos individuais. Só que aqui ele está falando criar linhas de circulação de transporte coletivo. Então, eu acho que na elaboração da questão, ele quis enfatizar que você criar linhas de transporte coletivo, você estaria aumentando o número de transporte nestes centros, tá? Mas, como a gente viu lá em cima, a questão dos transportes coletivos é muito importante para você reduzir o número de transportes individuais de particulares, tá? E aí você acaba diminuindo o número de transportes nas ruas, né? Aquela sobrecarga de transportes nas ruas, certo? Bom, o exercício de número 3 vai falar da proposta dos 5 R's. Até então, né, no passado a gente já falando de 3 R's, aqui a gente vai falar dos 5 R's, que está na teoria, né? E aí a gente vai entrar com recusar, repensar, reduzir, reutilizar e, por último, reciclar. Não são mais 3 R's, a gente está falando agora de 5 R's, né? Isso estava aí na teoria, inclusive achei muito interessante ele cobrar, porque é uma questão a se pensar, uma vez que as pessoas elas têm conhecimento dos 3 R's, né? A maioria das pessoas já ouviu falar dos 3 R's, mas aqui ele já traz a proposta dos 5 R's e ele está ressaltando isso aqui nessa questão, beleza? Exercício de número 4 vai falar o seguinte: a espacinho baseia-se em princípios de preservação e sustentabilidade. Produção industrial de jeito nenhum. Comércio de jeito nenhum. Economia solidária não está ligado diretamente à questão da preservação e da sustentabilidade. Mas a agroecologia, sim. Inclusive, citamos em uma das questões ali em cima, onde ele falava, acho que na produção de alimentos, né, ele estava falando para ressaltar a questão da agricultura familiar e da própria agroecologia. Então, nosso gabarito, letra C, a agroecologia baseia-se em princípios de preservação e sustentabilidade, ok? Vamos agora para o exercício 5, né? Que vai falar espacinhos são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, né? Que se reconhecem como tais que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural. Pessoal, aqui a gente tem comunidades urbanas, não é? Comunidades rurais, ainda que as comunidades tradicionais elas tenham ligação, a gente está falando das comunidades tradicionais, tá? Porque a gente está falando da própria questão da organização social, que eles possuem uma organização social própria, né? E eles ocupam esses territórios e os recursos naturais, né? Os recursos que são extraídos da natureza, como condição para a sua própria reprodução cultural, né? Para os seus próprios valores culturais. Então, o nosso gabarito aqui na 5 é letra A, as comunidades tradicionais, isso foi até falado, e se eu não me engano foi ressaltado em algumas das questões, ali em cima também, alguma passagem referente às comunidades tradicionais. As comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, e assim por diante na questão, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua própria reprodução cultural. Tá certo? Pessoal, dessa maneira a gente encerra aqui a nossa correção. Eu sei que foi uma correção longa, foram muitos exercícios, tá? Mas eu espero que tenha dado para vocês corrigirem e para aqueles que não conseguiram fazer alguma das questões, ter a condição aí de terminar, né? E assim adquirir, né, o maior conhecimento e saciar as dúvidas, ok? Qualquer coisa é só entrar em contato comigo. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Fiquem com Deus.